O GIMP é um editor de imagens livremente distribuído para tarefas como retoque de fotografias, composição de imagens e criação de imagens. Pode ser usado como um simples programa de pintura, ou um programa para retoque de fotografias em alta qualidade, um renderizador de imagens em massa. O objetivo deste trabalho é dar uma introdução ao GIMP, mostrar suas principais funcionalidades e características. Nessa sessão iremos abordar as ferramentas fornecidas pelo GIMP, dentre elas a seleção, preenchimento de cor e as ferramentas de transformação. O primeiro passo no GIMP é escolher uma imagem e abrir. A principal funcionalidade da seleção é isolar partes da imagem para que se possa trabalhar apenas em cima delas. Dentre as possíveis seleções tem a seleção retangular, a seleção por elipse, a seleção por cor, e veremos as três a seguir. Em primeiro lugar, faremos a seleção retangular. Veja que temos um retângulo selecionado dentro da imagem. Agora vamos preencher com a cor preta esse retângulo para mostrar que a seleção age independente da imagem. Para ver de uma melhor forma, vamos optar por um gradiente. Vejam que o gradiente está independente da imagem dentro da área de seleção. Agora faremos a seleção por elipse, que nada mais do que uma elipse. A única diferença dela para retangular é essa. Aplicaremos um novo gradiente com outra cor. Como dito anteriormente, a seleção está isolando a imagem da área selecionada. Agora temos a seleção livre, onde você seleciona qual área você quer selecionar através da delimitação do espaço, tendo resultado esta imagem. Ele seleciona cores baseadas, cores próximas com a que pertence à região clicada, conforme o exemplo. Aumentando essa variável limite, eu aumento a tolerância dela com relação às cores. Dessa forma, selecionando uma maior área. Como vocês podem ver, com um limite muito alto, quase toda a imagem foi selecionada através de um clique. Aplicando o gradiente toda sobre a área selecionada, a imagem fica desse jeito. Dessa forma, temos todos os tipos de seleção. Agora vamos abordar a ferramenta de preenchimento. Como o nome diz, ela serve para preencher objetos com cor, conforme essa seleção elíptica que eu estou fazendo. Agora estou fazendo uma segunda de uma outra cor para apenas ilustrar como funciona o preenchimento básico. Agora eu vou criar outra elipse que sobrepõe essas duas. Vou alterar ela para adição, de forma que as seleções se completem ao invés de substituírem. E vou criar uma elipse dessa cor. Vejam que vou alterar a opacidade dela para mostrar para que serve o atributo opacidade, que nada mais do que dá um efeito de vidro à imagem, além de reduzir a intensidade da cor. Bom, vamos estudar agora as transformações. As transformações nada mais são do que transformações geométricas, as quais o GIMP permite trabalhar sobre a imagem. Notem que eu preciso ter a imagem toda selecionada. A primeira delas é a escala, que permite alterar as dimensões da imagem. Em seguida temos a rotação, onde podemos rodar a imagem em relação ao seu centro ou algum centro específico, conforme estou fazendo agora. A próxima transformação é o espelhamento, onde eu espelho a imagem em determinada direção. A próxima é o cisalhamento ou perspectiva, onde eu posso redimensionar certas partes da imagem. E a ferramenta que permite mover a imagem transladando suas posições.
As camadas servem para que possamos combinar imagens distintas sobre um mesmo trabalho. A janela de controle sobre as camadas no GIMP encontra-se no canto direito da tela. Neste exemplo, vamos combinar duas imagens, começando por essa aqui. A imagem foi selecionada e colocada sobre a camada 1, que foi nomeada de teste. Agora estou desselecionando ela para poder criar uma nova camada, chamada teste 2. Na teste 2 iremos selecionar outra imagem, totalmente distinta da anterior, e vamos colocar sobrepondo a imagem anterior. Vejam que eu mexo na imagem sem alterar a outra, pois ambas estão em camadas distintas. Agora eu vou aplicar uma transformação de escala para diminuir o tamanho da última imagem, apenas para deixar um pouco mais compatível com o objetivo. Pronto. Agora vamos demonstrar como trabalhar sobre diferentes camadas. O primeiro passo vai ser criar uma elipse, uma área de seleção elipsoide. Preenchendo-a com o gradiente amarelo e preto. Agora eu vou arrastar a camada e vocês vão ver que a elipse não afeta a outra imagem. Pertence apenas à imagem da sua camada focada. Agora vamos pintar de preto uma área da outra camada, vendo que não afetou a imagem anterior. Agora vamos juntar as camadas de forma a tornar isso tudo uma única imagem, combinando-as e assim atingindo nosso objetivo. Vejam que ao arrastar a imagem, agora toda a imagem é tratada por inteira. Trabalhar com cores no GIMP é algo bem intuitivo. A principal ferramenta é a que nos permite alterar tanto a matiz, quanto a sua saturação ou quanto a luminosidade da imagem, como venho fazendo nesse exemplo, onde eu altero aleatoriamente esses atributos, mostrando os resultados de cada mudança. Vejam que toda a área selecionada sofre os efeitos da manipulação desses atributos. Existem inúmeras opções de manipulação de cor, como limite, ou as curvas de cores, onde você pode alterar as cores através de mudanças nessa curva. E temos a ferramenta onde podemos mexer diretamente nas cores, adicionando mais ciano, mais magenta, mais azul e por aí vai. Os brushes são a principal ferramenta de pintura do GIMP. São mais conhecidos como pincéis e permitem que o usuário faça desenhos manuais a partir de determinadas formas e cores, obtendo o resultado que desejar. Neste exemplo, apenas estou usando vários brushes de forma a ilustrar como funciona cada um, mostrando algumas formas variáveis e nada mais. Vamos entender agora um pouco sobre algumas características avançadas do GIMP. Uma característica muito utilizada são os filtros. Iremos explicar e exemplificar como alguns funcionam. Iremos editar essa imagem para melhor entender os filtros. Iniciaremos com a suavização. Trata-se de um conjunto de filtros que borram a imagem ou parte dela. Aplicaremos a suavização gaussiana, que é mais utilizada e mais eficiente forma de suavização. Podemos perceber que a parte selecionada fica com a aparência borrada.
Realce. Os filtros Realce são usados para compensar imperfeições da imagem, como por exemplo falta de nitidez e ruídos. O filtro Sharpen tem o objetivo de acentuar as bordas, porém pode acabar acentuando algum defeito causado por ruídos. Luz e sombra. Como o próprio nome já diz, se trata de um filtro para dar efeitos de iluminação na imagem. Usaremos o filtro de efeito de iluminação e selecionaremos o tipo de luz como direcional e deixaremos ela colorida. Detecção de arestas. Tem como objetivo encontrar as fronteiras entre cores diferentes e assim contornar os objetos. Aplicaremos a diferença gaussiana, que mais uma vez é o filtro mais utilizado e mais eficiente para este processo. Distorção. Apenas aplica transformações na imagem, tal que ela fique totalmente distorcida, como por exemplo o filtro de ondas. Finalizando a parte de filtros, obtemos essa imagem como final. Apesar de ser um software livre, podemos notar que o GIMP é um editor poderoso e muito extenso, que permite a criação de imagens complexas a partir de recursos básicos. Esse é apenas um vídeo para introduzir e ter noção da extensão do programa. Omitimos muitos detalhes, como por exemplo algumas ferramentas de seleção que permitem você selecionar regiões de acordo com a tonalidade de uma cor. Também sobre outras funcionalidades das camadas, mas principalmente sobre filtros, que possuem uma diversidade enorme para cada aplicação. É possível ter uma noção da extensão do programa acessando a página de documentação do GIMP.